Boa tarde, tudo bem com vocês? Então tá bom, que bacana, né? Uma tarde fresquinha, gostosa, tranquila. Então vamos lá. Bem, hoje nós temos visto aí na questão de concordância do verbo com o sujeito, concordância do sujeito com o substantivo, com o artigo. Então, a gente tem visto essas concordâncias todas aí. O que a gente vai ver hoje? Hoje nós vamos ver os tempos verbais. Esta é a nossa aula 97. A gente vai ver tempos verbais. Bem, o verbo ele é flexionado, ou seja, ele é mudado, ele é conjugado para falar o quê? Para falar em que tempo o fato acontece. Então, vou colocar isso aqui. Para indicar o tempo que o fato ocorreu. Ocorreu, aconteceu, qualquer, né? Que o verbo, que o fato aconteceu. Que o fato acontece. Então, esses tempos verbais aí, quais são os tempos verbais que nós temos? Nós temos presente, passado ou pretérito, né? Pretérito e passado indicam a mesma coisa, e temos o futuro. Ou seja, nós temos ações no presente, ou seja, indica que essas ações estão acontecendo, no passado que já aconteceram e no futuro que ainda acontecerão, né? Ainda vai acontecer. Então, vamos ver aqui. Presente. Então, o presente, como que funciona esse tempo aí? O que ele indica? Indica o momento, né? Vai indicar aí esse momento aí. Que momento é esse? Peraí, antes eu quero colocar uma palavra aqui. Vamos falar do que ocorre, né? Indica um fato que ocorre no momento que a pessoa está falando. Exemplo. Eu escrevo. Marina olha a janela. Percebam que esses verbos aqui, escrever, olhar,
né? Ele está acontecendo, ele está ocorrendo. Eu escrevo. Então, eu estou falando, estou indicando o que eu estou fazendo. Marina olha a janela, indica o que a Marina faz naquele momento em que eu estou falando para vocês, certinho? Então, esse aqui é um dos tempos verbais e que é o presente, o agora, neste momento. Neste momento, você está vendo a aula. João está fazendo a atividade. Eles estão almoçando. Eles estão escrevendo. Então, é aquilo que ocorre naquele momento em que se fala. Bom? Então, esse aqui é o presente. Vamos ver o segundo tempo verbal, que é o pretérito ou passado, né? Pretérito ou passado. Passado ou pretérito. O que indica esse tempo verbal aí? Ele vai nos dizer o seguinte: um fato, né? Fato ocorrido. Que aconteceu. Então, por exemplo, se eu falo Carla jogou bola. O jogou, olha que interessante. O jogou está indo para o passado, já aconteceu. Nesse momento que eu estou falando com vocês aqui de Carla, eu estou mostrando para vocês que essa ação de jogar da Carla já aconteceu. Pode ter sido antes, uns 10 minutos antes, pode ter sido ontem, antes de ontem, pode ter sido semana passada, tá? Então, esse aqui é o nosso tempo verbal passado ou pretérito, ok? Beleza. Então, vamos aí. Esse é 2, tá, gente? Não é o 1. Esse é o 2. Passado ou pretérito, fato ocorrido, que já aconteceu. Deixa eu colocar, completar aqui. Antes de que se fala. Esse complemento aí, tá? Então, agora, nós vamos para o próximo tempo verbal, e esse tempo verbal é o tempo futuro, ou seja, uma coisa que ainda vai acontecer, ainda está por vir, não aconteceu, não está acontecendo, ou seja, não é presente, não é passado, e sim futuro. Ainda virá, ainda acontecerá. Vamos lá. Futuro. Então, o futuro, o que nós podemos dizer? Indica um fato que esse
fato ele ainda não aconteceu, ou seja, ele ainda está por vir. Indica um fato que ocorrerá, que ainda ocorrerá, e ainda ocorrerá. Então, tá bom. Tá? Vamos, por exemplo, aqui. Paulo fará o trabalho. Eles estudarão para a prova. Então, aqui, fará futuro, estudarão futuro. Ou seja, são dois fatos que ainda não aconteceu, que ainda está por vir, ainda acontecerá. Bom? Eu quero mostrar uma coisa muito importante aqui para vocês. A questão aqui dessas palavras aqui com AOTIL no final e com AM, tá? Então, tá aí, futuro indica um fato que ocorrerá. Por que eu vou falar dessa terminação de AOTIL e AM nos verbos? Porque quando vocês vão fazer a questão das atividades das produções textuais, ou escrever alguma frase, vocês confundem muito a questão, vocês ficam sem saber se é AM no final ou se é AOTIL no final. E aí nós vamos ver como é que funciona isso. E aí, para a gente saber se pisaram com M ou AOTIL e se saíram com AOTIL, nós vamos lembrar dos tempos verbais. Então, vamos completar aqui. Eles pisaram. Eles pisarão. Elas sairão. Elas saem. Então, quando é passado, eles pisaram na grama ontem. Espera aí, vamos completar aqui. Olha que isso aqui indica passado. Tempo verbal passado. Ou pretérito. Tá? Aqui, eles pisarão na grama. Amanhã. Então, aqui nós temos um tempo verbal futuro. Ainda vai acontecer. Eles ainda pisarão lá. Elas sairão segunda-feira. Que ainda vai vir, né? Segunda-feira, hoje é sexta, ainda vai vir. Então, o tempo verbal aqui é futuro. Ontem. Passado.
Então, todas as vezes que vocês forem escrever uma palavra e tiverem dúvida se é AM ou AOTIL no final, o que vocês vão prestar atenção? Vocês vão fazer a seguinte pergunta: em que tempo verbal, né? Então, tá aqui os verbos. Em que tempo verbal estão esses verbos? Está no passado? Se está no passado, é AM, AM. Se estiver no futuro, ou seja, uma coisa que ainda vai acontecer, não aconteceu, é AOTIL, que é no final. Bom? Beleza? Então, ou an. Então, tá aí como é que a gente vai escrever e como que, para escrever essas palavras, eu preciso entender a questão dos tempos verbais, né? Passado, futuro e presente. Presente é aquilo que se fala naquele momento. Passado ou pretérito já aconteceu e futuro é aquilo que ainda vai acontecer, ainda está por vir, certo? Vamos lá. Ainda trabalhando os tempos verbais. Os tempos verbais. Vamos ver aqui. Vamos conjugar aqui o verbo lutar, tá? Presente, futuro, passado. Vou passar aqui. Futuro. Então, vamos com as pessoas aqui. Eu, tu, eles ou elas. Nós, vós, eles. Tá? Se eu coloco assim, no presente, eu luto, tu lutas, tudo presente. Ela, ele, luta. Tá? Usando aqui o presente. Nós lutamos, vós luteis, eles lutam. Ok? Então, eu estou aqui trabalhando primeiro no tempo verbal presente. Eu estou conjugando o verbo no presente. Lutais, tá? Beleza. No passado, eu lutei, tu lutastes, ele ou ela lutou. Né? Olha aí para vocês verem aí como que é essa questão aí do futuro. Do futuro não, do passado. Depois, nós lutamos, vós lutastes, eles ou nós lutaram. Né? Aqui, viu aqui que interessante, ó? M, por quê? É passado, né? Então, aqui eu tenho presente, passado, futuro. No futuro, eu lutarei, tu lutarás, ele e ela lutarão. Então, essas aí, primeira, são as pessoas do singular, né?
lutaremos, nós lutareis, e eles, elas lutarão. Olha a diferença. Ó, aqui e aqui, né? Aqui está indicando o tempo verbal passado. Aqui nós temos o tempo verbal futuro, ou seja, aquilo que ainda vai acontecer, certo? Então, tá aqui. Aqui são as pessoas. Primeira pessoa, segunda e terceira do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Esqueci de colocar. Precisa singular. Plural. Certinho? Então, deu aí para entender essa questão dos tempos verbais? Tempos verbais é o que vai indicar e quando que ocorreu determinado fato. Se foi no presente, foi no futuro ou foi no passado, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar, a questão aí de escrever com AM ou AOTIL. AM é passado, AOTIL é futuro, é aquilo que ainda acontecerá, ainda não aconteceu. Isso aí é as questões dos tempos verbais. Então, vamos que vamos. Vocês vão ver aí na página, no final aí, tá aqui. No final da página, aí na página 56 a 59 não, a 58, nós temos aí a questão das conjugações verbais aí, tá? Dos tempos verbais. E também nós temos aí, que é muito bacana, a questão a escrita dos números e o que elas indicam em cada situação. Bom, então vamos e vamos. Essa questão aí do terminar em AM e AOTIL, ela é tão importante para que a gente não confunda, porque se você coloca assim, deixa eu colocar ali no quadro ali um exemplo, tá? Para você ver a diferença. Olha essa palavra jogaram aí, tá? Amanhã indica que ainda não aconteceu.
Então, olha bem essa frase. Vamos analisar essa frase aqui. Amanhã os meninos jogaram bola no quintal. E aí eu coloquei com M lá, tá? Então, o que acontece? A palavra amanhã já indica que não aconteceu. Está por acontecer, ainda acontecerá. Então, isso aqui é um futuro. Amanhã está nos indicando futuro. Então, essa forma aqui está errada. Correto é jogarão. Tá? O correto é jogarão no futuro. Ó, então, aqui jogaram, combinando com amanhã, está errado. Por quê? Amanhã ainda vai acontecer. Não aconteceu ainda. Então, nesse caso aqui, está errado a conjugação ali, a concordância do tempo verbal. Ó, tempo verbal errado. Então, é muito importante a gente lembrar como é que a gente vai fazer para usar essa questão aí do AOTIL e do AM. Bom? Bem, nós estamos em época de prova, então não vai ter, né? Não vai ter o para casa. Mas eu queria que vocês dessem uma lida, é só ler mesmo, tá? A questão aí de uma... Não pode deixar, porque ele tem atividade para fazer, melhor não, tá? Então, vamos só ver aí o que a gente acabou de ver, a questão dos tempos verbais, como é que eles funcionam. O que é tempo? Primeiro, nós sabemos que, nós vimos aí atrás aí, que nós temos que fazer uma concordância, ou seja, tem que concordar, o verbo ele tem que concordar com pessoa e número. Se eu falo eu saímos, está errado. Né? Eu saímos, está errado por quê? Primeiro, eu é singular. Saímos é o quê? Plural. Então, tem que haver uma concordância entre a questão do verbo, a sua pessoa e número. Se a pessoa é no plural, o verbo também tem que ir para o plural. Se a pessoa é singular, a pessoa que me refere, a pessoa que eu estou falando na frase, também o verbo fica no singular. Por exemplo, ele almoçou. Né? Aí, de repente, eu coloco assim, eles almoçou. Tá correto? O que aconteceu aí? Né? Eu tenho eles, é plural. Então, o verbo, ele tem que acompanhar, primeiro, a pessoa, eu estou falando eles, né? E também concordar com o número, ou seja, é plural. Eu estou falando pessoa, eles, e estou falando também de plural. Então, eu tenho que haver uma combinação, ou seja, tem que concordar essas duas coisas aí. Ou seja, eu tenho que concordar o verbo com o número e a pessoa. E agora nós observamos hoje o quê? Que nós temos tempos verbais e que esses tempos verbais, eles indicam o quê? Eles vão indicar para nós quando que ocorreu um fato. Se o fato já ocorreu, se ele vai ocorrer, né? Ou se ele está ocorrendo, ou seja, se ele está acontecendo, se ele já aconteceu, se está acontecendo ou se vai ainda acontecer. Então, passado, já aconteceu, passado o pretérito
já indica que já ocorreu aquele fato. Futuro, vai acontecer ainda, não aconteceu amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 minutos, é futuro, é o que ainda virá. E no caso do presente, é aquilo que está acontecendo. Por exemplo, agora nós estamos conversando, então isso aqui é um presente. Amanhã nós conversaremos, então amanhã conversaremos. Olha que o nós combinou, né? O verbo conversar, que eu coloquei conversaremos, ele combina em número e pessoa. Eu estou falando da primeira pessoa do singular, nós, e é plural. Então, nós encontraremos amanhã. Bom? Beleza? Então, tá ótimo, tá? Uma boa tarde para vocês. Fiquem com Deus.